Olá, tudo bom, povo amado de Deus? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês estão por aí hoje, hein? Semana tá bombando, né? Para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Como sempre falo aqui, né? A honra e a glória é dele, somente para ele, somente com ele. Sempre, sempre, sempre. E hoje, povo amado, eu gostaria de estar trazendo uma palavra, né, pra gente, que se encontra lá em 1 Crônicas, tá? Que vai falar muito ao nosso coração e vai trazer algumas reflexões para as nossas vidas. Será que nós realmente cremos em Deus? Será que nós realmente depositamos toda a nossa confiança nele? Você acredita que o Deus é o Senhor dos exércitos? Você acredita que Deus, ele luta as suas lutas? Ele guerreia as suas guerras? Ele batalha por você? Será que você crê realmente nisso? Será que você confia? Será que você entrega a tua vida nas mãos dele? Será que você tem fé? A fé suficiente para deixar tudo nas mãos dele, para descansar, né? Às vezes a gente escuta muito essa palavra. Nós temos que descansar no Senhor. Mas o que é descansar no Senhor, né? É entregar nas mãos dele, é crer que ele vai fazer, não ficar com ansiedade, não ficar desesperado, não ficar querendo resolver algo. Porque às vezes, gente, realmente o esperar em Deus, né? Esperar o tempo de Deus, muitas vezes o Senhor fala assim: no meu tempo eu vou fazer, na minha hora eu vou fazer. Eu sei disso porque isso acontece comigo, tá? E eu tenho aguardado esse tempo do Senhor em algumas coisas na minha vida. Então, às vezes, pra gente demora muito, é muito complicado. E às vezes a pessoa fica querendo resolver. Ou a gente deixa Deus resolver, ou a gente mete a mão e resolve, né? Mas aí a gente vai acabar atrapalhando, estragando o que Deus tem para fazer na nossa vida. Então, realmente, nós temos que esperar no tempo do Senhor, nós temos que confiar, que crer, que entregar nas mãos deles e deixar ele fazer, ele guerrear as nossas guerras, ele entrar nas nossas batalhas, porque ele é o Senhor dos exércitos. Amém? Celestiais, aleluia. E a palavra do Senhor, povo amado, está em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 9. Tá bom? Palavra excelente, de confiança, aleluia. Preciso confiar assim, precisamos confiar assim no nosso Deus. Mas antes disso, né, como sempre, vou pedir a vocês para estar deixando aquele like aí pra gente, aquela curtida, né? Se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para estar recebendo sempre as notificações quando estiver chegando vídeos novos, tá bom? Deixa um comentário pra gente se vocês estão gostando, dando sugestão, pedido de oração, tá bom? Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa, que necessita ouvir a palavra do Senhor, essa palavra, amém? Que Deus possa estar falando nos nossos corações de maneira extraordinária no dia de hoje, como sempre ele fala e ele tem falado, amém? Então, sem demora, vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Aleluia! Glória a Deus. Então é a palavra do Senhor, né? Sempre falo, é a palavra do Senhor que está falando. Não sou eu, não foi Davi que falou isso. A palavra do Senhor está afirmando. Por que Davi ia aumentando e crescendo cada vez mais? Porque o Senhor dos exércitos ia com ele, estava à frente dele, o Deus Todo-Poderoso. Aqui, né, nesse capítulo 11, vem falando quando Davi é ungido rei de Israel, definitivamente, né? E aí começou
acontece muitas coisas e a gente sabe que Davi passou por guerras e mais guerras, lutas e mais lutas para ele conseguir ir conquistando as terras e entrando e tomando posse. E ele estava lá junto com os soldados dele, né? Só que quem estava à frente dele? Era o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Porque Davi não fazia nada sem pedir a permissão, sem pedir a autorização, sem falar com Deus antes. Senhor, eu posso ir ou eu não posso ir? E Deus falava, vai, porque eu vou te dar vitória. Então ele não ia por ele não ia por mérito dele, porque eu posso, porque eu sou forte, porque eu consigo, porque eu faço e aconteço. Não. Ele ia porque ele confiava no Senhor dos Exércitos. Ele confiava no Deus que ele servia. Ele sempre ia para as guerras e para as batalhas em nome de Deus. E foi assim que ele venceu o gigante, não foi, gente? Nós conhecemos bem essa história, né? Bem lá atrás. Foi assim que ele venceu o gigante. Ele não venceu porque ele era forte, porque ele era poderoso. Ele venceu em nome de Deus. Ele falou para o gigante, né? Quem é você para afrontar o exército do Deus de Israel? Aleluias! Glória a Deus. Então, quando nós vamos em nome de Deus, quando nós vamos com Ele, aí tudo vai bem. Mas não é simplesmente falar o nome de Deus, né? Falar o nome de Jesus. Nós temos que estar nele, ele precisa estar na gente. Porque quando Davi venceu o gigante lá atrás, Deus já andava com ele há muito tempo. Deus já via o que ele estava enfrentando, o que ele estava fazendo. Então, como eu sempre falo, né? Existe uma comunhão. Sempre existiu uma comunhão entre Davi e o Senhor. Aleluia. Davi obedecia. Davi cumpria ordens de Deus. Aleluia. Né? Ele era servo do Senhor. Então, se Deus falasse não vai, com certeza Davi não iria. Então, aqui está a diferença. Nós ganhamos as nossas guerras e as nossas batalhas em nome do Senhor, sim, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Assim como ele foi com Davi, ele é com a gente hoje. Mas nós precisamos obedecer, nós precisamos estar com ele, nós precisamos confiar nele, precisamos depositar a nossa fé nele, precisamos descansar no Senhor, esperar, porque é ele que guerreia as nossas guerras, é ele que vence as nossas batalhas, é ele que nos dá a vitória. Mas existem condições para isso, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Se estivermos em desobediência, não vamos conseguir vitória nenhuma, por mais que a gente vá em nome de Jesus, tá? Então nós precisamos estar com ele, estar nele, implantados e enraizados. Precisamos obedecer. Aleluia. E aí nós vamos falar com ele, nós vamos perguntar e ele vai dar a direção. Ele vai falar, ele vai mostrar o caminho. Entendeu? Não temos que dar jeitinho. Ai, tá demorando demais, Senhor, o Senhor não faz. Eu acho que eu vou fazer isso para tentar dar uma ajuda. Não. Deus não precisa de ajuda. Aleluia. Nós precisamos somente crer e confiar. Quantas vezes Jesus falou, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então é necessário ter fé, é necessário crer, é necessário esperar. Muitas vezes o Senhor está nos testando e muitas vezes nós não somos aprovados por Ele, justamente porque quer dar jeitinho, né? Quer ajudar. Aleluia, glória a Deus. Sara quis ajudar o Senhor. O Senhor não falou que ela ia gerar, que ela ia ter um filho de Abraão e que a descendência dele ia ser gigantesca? Mas ela viu o tempo passando ali e não aconteceu. Ah, eu acho que não vai acontecer mais não. Então eu vou dar um jeitinho, vou pegar uma serva minha aqui que é nova e vou, né, mandar ela lá deitar com meu esposo e vai ter um filho e esse filho vai ser meu e dele.
Não ia ser nunca, né? Porque é outra mulher que estava tendo. E aí ela tentou dar um jeitinho. E esse jeitinho até hoje, né? Nós sabemos das guerras, da inimizade entre esses povos até hoje. Então, não queira dar jeitinho. Se você entregou nas mãos de Deus, deixa Ele fazer, deixa Ele agir. Confia, creia. Ele é o Deus do impossível, mas nós temos sim que esperar no Senhor, temos que aguardar nele. Confia, caminha com Ele, obedeça, sirva a Ele, adore a Ele, não importando as circunstâncias. E creia que Ele fará o melhor e que a vitória vai chegar. A minha vitória está chegando, a sua vitória vai chegar em nome de Jesus. Aleluia! Cadê a fé? Que fé pequena é essa? Que fé pequena é essa? A nossa fé precisa ser acendida, precisa ser alimentada todos os dias. Passou um dia, não aconteceu, mas eu creio que o Senhor vai fazer. Eu creio que o Senhor está batalhando, gente. A guerra começa lá em cima primeiro. Primeiro vem a guerra espiritual, até o Senhor trazer a nossa vitória. Mas se você crê e confia, entregue nas mãos dele e espera Ele vencer as nossas guerras. Espera Ele te dar a vitória. Aleluia! Porque se você não crê, se a tua fé não te faz crer que Deus é o Deus do impossível, que Deus pode fazer, então infelizmente não vai acontecer. Porque para o milagre acontecer, para a circunstância ser resolvida, a nossa fé precisa estar acesa, ela precisa estar em primeiro lugar. Precisamos crer e confiar no Senhor de olhos fechados. Aleluia! Porque se crer, verá a glória de Deus. Amém? Que possamos ser como Davi, obediente, adoradores. Davi era adorador do Senhor. Aleluia. Andar, caminhar lado a lado com o Senhor e perguntar, pedir a Ele a direção e acima de tudo confiar e crer. Aleluia. Que assim seja sobre as nossas vidas. Entrega o seu problema, entrega o seu impossível nas mãos do Senhor. Somente creia e continue orando, continue tendo certeza que o Senhor vai fazer, porque a sua vitória há de chegar em nome de Jesus. Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor dos exércitos, gente. Exércitos celestiais estão aqui para lutar as nossas guerras. E se Ele é o Todo-Poderoso, se Ele está na frente, não devemos temer a nada. Não devemos temer a nada, porque é Ele que está na frente de tudo, guerreando as nossas guerras. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando cada dia mais, abençoando o nosso dia, nossa semana, nos prosperando, nos dando vitórias em cima de vitórias, em nome de Jesus. Mas fique firme na presença. A fé precisa ser inabalável. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém.